gente! Vamos agora então para a segunda parte da nossa aula de ciclos biogeoquímicos, agora falando do ciclo do carbono. O carbono é um elemento químico não metal de símbolo C. Ele é tetravalente, disponibilizando 4 elétrons ligantes para realizarem ligações covalentes. Portanto, o carbono é capaz de formar longas cadeias e de se ligar a vários outros elementos. Ele possui necessariamente duas formas de apresentação na natureza, uma orgânica, existente nos organismos vivos, e outra inorgânica, presente, por exemplo, nas rochas, solo, ambiente aquático e na atmosfera. O reservatório de carbono no planeta é a atmosfera. A sua forma gasosa é chamada de dióxido de carbono, constituída por 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, portanto de fórmula CO2. O CO2 é um gás que, nas condições normais de temperatura e pressão, é inodoro e incolor. Esse gás é um dos principais nutrientes das plantas, que o retiram da atmosfera pelo processo de fotossíntese. A fotossíntese é a base da vida na Terra, pois a partir desse fenômeno é possível fixar o carbono da forma inorgânica para a forma orgânica. A fotossíntese converte gás carbônico e água em matéria orgânica, geralmente a glicose, com liberação de gás oxigênio. Essa reação é feita por organismos clorofilados, como as plantas terrestres ou aquáticas e certas bactérias. É graças a estes organismos fotossintetizantes que os animais obtêm o carbono para a composição de suas estruturas celulares, pois tais organismos servem de alimentos para eles. No entanto, é importante relembrar que os vegetais também realizam respiração celular. A energia armazenada nas moléculas orgânicas é liberada no processo inverso ao da fotossíntese, que é a respiração. A respiração em vegetais ou em outros seres vivos que fazem respiração aeróbica acontece nas mitocôndrias pela quebra das moléculas com a consequente liberação de energia para a realização das atividades vitais do organismo. Nos vegetais, é através da fotossíntese e da respiração que o carbono passa de sua fase inorgânica à fase orgânica e volta para a fase inorgânica, completando seu ciclo. Por esse motivo, o ciclo do carbono é perfeito, pois o elemento é devolvido ao meio à mesma taxa que é sintetizado pelos produtores. Vamos agora então detalhar um pouquinho mais o ciclo biológico do carbono. Iniciando pelo CO2 atmosférico, que, como já comentamos, é captado da atmosfera pelos seres autotróficos e seus átomos são utilizados na síntese de moléculas orgânicas, como glicídios, peptídeos e lipídios. Parte substancial das moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese é degradada pelo próprio organismo fotossintetizante em sua respiração celular, para a obtenção da energia necessária para manter o seu metabolismo. Nesse processo, o carbono é devolvido ao ambiente na forma de CO2. O restante da matéria orgânica produzida na fotossíntese passa a constituir a biomassa dos produtores. Esse carbono da biomassa ou será transferido para o próximo nível trófico através da alimentação, ou será restituído ao ambiente na forma de CO2 com a morte do organismo produtor e a degradação de sua matéria orgânica pelos decompositores. Na ocorrência da primeira possibilidade, o carbono da biomassa é transferido para os animais herbívoros, onde a maior parte da energia contida no alimento ingerido não é aproveitada, sendo eliminada nas fezes, que sofrem ação dos decompositores. Assim, como nos seres autotróficos, grande parte das substâncias orgânicas incorporadas pelas células do herbívoro é degradada na respiração celular, e outra parte passa a constituir a sua biomassa. Esta poderá ser transferida a um carnívoro que se alimentará deste animal ou decomposta pelos decompositores após a morte. Dessa maneira, o carbono captado na fotossíntese vai passando de um nível trófico para o outro e, ao mesmo tempo, retornando aos poucos à atmosfera como resultado da respiração e da decomposição. Isso é válido tanto para ecossistemas terrestres quanto para ecossistemas aquáticos. Por falar em ambiente aquático, o carbono tem um ciclo que se utiliza muito dos oceanos. É o ciclo geológico do carbono.
Como já falamos na aula sobre o ciclo hidrológico, o gás carbônico presente na atmosfera estabelece uma troca contínua com o ambiente aquático, uma vez que esse gás é solúvel em água. Essa fácil interação com a água faz também com que o CO2 presente na atmosfera se movimente devido à ação das chuvas, formando assim uma solução ácida, que é o ácido carbônico, capaz de promover erosão de rochas silicatadas. O processo de desintegração das rochas, chamado intemperismo, é responsável pela liberação dos íons cálcio, bicarbonato e magnésio. Quando levados para os oceanos, esses íons são utilizados por seres vivos na formação de conchas carbonatadas. As conchas, após a morte desses animais, acumulam-se no meio ambiente, passando a fazer parte do sedimento nos fundos dos oceanos, o qual pode, após algum período, formar rochas calcárias. O sedimento do fundo oceânico participa ainda do ciclo tectônico, formando magma, que produz gás carbônico, o qual é liberado para a atmosfera pelos vulcões. Percebemos, portanto, que o ciclo geológico do carbono garante a circulação desse elemento pela atmosfera, litosfera e hidrosfera, não envolvendo nessa etapa os seres vivos do ambiente. Esse ciclo é lento quando comparado ao ciclo biológico. Mas então, se o ciclo do carbono é perfeito, por que a gente está sofrendo ações devido ao excesso de gás carbônico na atmosfera? Isso é devido às ações do homem nesse ciclo. A principal interferência que podemos listar é a retirada do carbono armazenado nos depósitos fósseis numa velocidade superior à de absorção do carbono pelo ciclo. E quais são esses depósitos fósseis com alto teor de carbono? São principalmente o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Existem diferentes teorias sobre como esses materiais se formaram. No entanto, há um consenso. São resultados de processos que ocorreram há milhares de anos sob condições específicas de pressão em camadas profundas do solo ou do fundo do mar. Portanto, tais compostos não participam mais do ciclo biogeoquímico atual do carbono. A partir do momento em que a humanidade passa a retirar os combustíveis fósseis da litosfera, trazendo estes à atmosfera, eles geram um aumento dos níveis de carbono. Por esse motivo, que as energias que utilizam dessas matérias-primas são chamadas de não renováveis, porque elas não se renovam a tempo em relação ao tempo de vida do homem. Isso se potencializa quando consideramos o fato de que esses depósitos são frequentemente queimados como combustíveis. A partir da Revolução Industrial, o homem passa a fazer uso intenso desse tipo de energia armazenada, e no processo de queima, devolve CO2 à atmosfera a uma taxa superior à capacidade assimiladora das plantas, pela fotossíntese, e dos oceanos, pela reação de difusão. A extração e queima do petróleo, gás e carvão vem junto com a destruição das florestas, reduzindo, portanto, a capacidade de absorção ao mesmo tempo em que aumentam as emissões de carbono. Por isso, o desmatamento causado pelo homem, que é frequentemente associado a incêndios florestais, também é um fator bastante relevante no aumento dos níveis de carbono da atmosfera. Os incêndios consomem a biomassa e a matéria orgânica, transferindo o CO2 para a atmosfera em um ritmo maior do que se essa remoção ocorresse de forma natural, por sedimentação. Com isso, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem crescido muito. Um dos principais danos desse aumento é a elevação da temperatura na Terra. Ela acontece porque essa quantidade exacerbada de carbono na atmosfera modifica as camadas gasosas atmosféricas, aumentando o efeito estufa e causando aquecimento global. O efeito estufa ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa. Esse é um fenômeno natural, essencial para a vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando com que haja grandes amplitudes térmicas e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Ele funciona da seguinte forma. O Sol emite calor à Terra. Parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos, e outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases de efeito estufa,
que impedem que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço, mantendo o equilíbrio energético e evitando grandes amplitudes térmicas. No entanto, as atividades humanas têm agravado esse fenômeno, provocando inúmeros problemas ambientais, com um aumento considerável da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono, os clorofluorcarbonos, o metano e o óxido nitroso. Esse efeito tem se intensificado. Com isso, grande parte da radiação infravermelha que deveria ser refletida de volta para o espaço é retida, aumentando a temperatura global. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, existe uma previsão de que a temperatura da Terra aumente em torno de 2 graus até 2100, comparando ao período pré-industrial, que foi de 1850 a 1900. Esse aumento trará grandes consequências como derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar, ondas migratórias provocadas pela perda de terras devido ao aumento do nível do mar, agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca, extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, escassez de água em algumas regiões, inundações nas latitudes do norte e no Pacífico Equatorial, riscos de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais e problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. E qual o meu papel frente a essa problemática? Bom, na verdade existem várias ações que cada cidadão pode fazer a fim de tentar minimizar esse problema. O primeiro que vou destacar é a redução da produção de resíduos, tentando combater ao máximo qualquer tipo de desperdício. Se não for possível reduzir o descarte, que ao menos seja adotada a coleta seletiva para os itens descartados que são recicláveis. Assim como eu destaquei na aula do ciclo da água, eu vou destacar aqui novamente. O consumo consciente faz uma grande diferença para a sustentabilidade do planeta. Nesse sentido, busque comprar produtos que sejam duráveis, que sejam resistentes e procure consertá-los ao invés de descartá-los. Sobre as embalagens, procure as reutilizáveis ou então as recicláveis. Escolha produtos de empresas que desenvolvam programas socioambientais ou então de empresas que se responsabilizam pelo tratamento pós-consumo. Mas repensar o consumo ainda parece ser o melhor a se fazer. Como vocês sabem, a fabricação de qualquer produto envolve extração e processamento de matéria-prima, uso de energia, uso de água, além do transporte, que vai utilizar combustíveis fósseis. Então, portanto, é a melhor alternativa. Seguindo mais ou menos nesse pensamento, outra dica é a troca dos supermercados pelas feiras e, além disso, o consumo de alimentos que sejam mais agroecológicos, ou seja, que são produzidos sem agrotóxicos e pela agricultura familiar. Os alimentos vendidos em feiras geralmente não vêm em embalagens e, além disso, o trajeto que o produtor faz até o varejo geralmente é menor do que aqueles que são comercializados em supermercados. Com isso, a degradação no meio ambiente e a emissão de gases durante o transporte é menor. Outra opção que eu trago é a diminuição do uso de automóveis, onde pequenos percursos podem ser feitos de bicicleta ou até mesmo a pé. Caso seja necessário se deslocar por trechos mais longos, opte pelo transporte coletivo ao invés do automóvel. Mas caso não seja possível, prefira o uso de etanol ao invés de gasolina ou diesel como combustível. Isso porque o etanol é derivado de biomassa renovável, enquanto o diesel e a gasolina são derivados do petróleo. Outra dica é a diminuição do consumo de carne e leite de origem animal, principalmente se tratando de bovinos. Isso porque diversos animais, mas principalmente os bovinos, emitem metano no seu processo de digestão. E esse gás ele é 21 vezes mais potente para o aquecimento global em relação ao dióxido de carbono. Mas, quando optar pelo consumo da carne, é importante saber a procedência dessa carne. Isso porque a criação de gado na Amazônia é um dos principais indutores da devastação dessa floresta. E o desmatamento é a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Ao comprar produtos de madeira, busque pela madeira certificada por madeira de reflorestamento ou que possua o selo FSC, Forest Stewardship Council, que é o Conselho de Manejo Florestal.
Como eu já falei para vocês, a destruição das matas nativas são a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. E a maioria da madeira extraída de forma ilegal acaba sendo vendida no próprio mercado brasileiro. Ainda, a fim de auxiliar na preservação das florestas sustentáveis no Brasil, é interessante apoiar alternativas de geração de emprego e renda para a população que faz o uso sustentável das florestas. A gente pode fazer esse auxílio, por exemplo, comprando produtos de comunidades que vivem na floresta amazônica, por exemplo, como cestos ou óleos essenciais, ou até mesmo comprando produtos industrializados que utilizam desses produtos como matéria-prima para fabricar os seus, como por exemplo chocolates ou produtos de beleza, tá? São empresas que utilizam dessa matéria-prima que foi extraída de forma não predatória e que têm parcerias com comunidades locais. A última dica é: economize energia elétrica, principalmente quando a fonte de produção de energia é a termoelétrica. Essa ação ela vai contribuir tanto para as tuas finanças quanto para o meio ambiente. Isso porque as termoelétricas elas são acionadas no Brasil quando as hidrelétricas estão com reservatório baixo, acionando então na conta a bandeira vermelha ou a bandeira amarela. Para o meio ambiente, as termoelétricas acabam sendo mais danosas porque elas operam a partir da queima de combustíveis fósseis, o que emite mais gases de efeito estufa. E o biotecnologista, como é que ele contribui para a reversão desse problema? O biotecnologista contribui através da produção de bioplásticos, da otimização da produção de etanol e também de outras fontes de energia limpa, também através da busca pela remoção de gases de efeito estufa na atmosfera e outras coisas legais que a gente vai abordar nessa disciplina. Então, muito obrigada, pessoal, por estarem comigo até agora. Um beijo e até a próxima aula!